Ok. Então, nós vamos dar início. Se eu não me engano, nós estamos na parte 6 da matéria Cristo aquele que cura. Depois a Roseli que confirma para nós, né, Roseli? Isso mesmo. Então, nós vamos dar sequência hoje. Nós já aprendemos que o poder, né, está no nome de Jesus. Nós temos toda a autoridade, toda a autoridade que Jesus teve, ela está disponível para nós hoje. Nós aprendemos o poder da cura, que é o poder que vem do Espírito Santo, né? Falou um pouco sobre o batismo do Espírito Santo, da cura, e nós vamos agora aprender sobre o poder da palavra de Deus, da cura. Né? Na verdade, para a gente cumprir a grande comissão, né? Que a grande comissão é a gente apresentar Jesus, o evangelho do reino para as pessoas, apresentar Jesus, né? Hoje eu li que... como é que foi, gente? Deixa eu ver se eu lembro a frase aí. Acho que foi do Céu Fernandes, que a nossa vida é o livro que as pessoas vão ler. É algo assim. Então, assim, muitas vezes nós não vamos precisar falar muito, só com as nossas atitudes, com o nosso, como a gente é como ser humano, já vai ser o suficiente para as pessoas virem até nós e querer o que a gente tem. Né? E a palavra do Senhor é que nos sustenta nisso, mediante a palavra que a gente recebe, que a gente vai se transformando, né? Os frutos do Espírito vão se tornando evidentes, e a gente consegue, a nossa vida passa a ser a Bíblia que as pessoas vão ler. Né? Eu sempre tomo, igual eu falei na aula passada sobre ser embaixador, né? E quando você é embaixador, você representa o país, não importa o que o país esteja fazendo, você é embaixador do país e você concorda com o seu país. Não tem outra forma. Se você não representar o seu país como ele é, você deixa de ser um embaixador. E nós somos embaixadores de Cristo. Então, nós temos que ser Cristo. Né? Nós somos os embaixadores de Deus aqui na Terra. Então, as pessoas têm que olhar para nós e ver o Cristo, e ver Jesus. E quando elas tiverem falta, quiserem uma palavra, alguma coisa, elas vão lembrar de nós, para assim, não, fulano é assim. A gente não pode afastar pessoas. O evangelho não é para repelir pessoas, ele é para atrair pessoas, né? Eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas enfim. Aí nós vamos falar sobre o poder da palavra, né? Um ponto muito importante é que todas as bênçãos de Deus encontram-se em sua palavra. Então, se a gente quiser saber o que Deus tem reservado para nós em termos de bênçãos, é só a gente ler a Bíblia, que a gente vai descobrir. Está tudo lá, bonitinho. E a palavra de Deus, ela é um remédio infalível. Ela sempre vai funcionar. É o nosso remédio, é ela. E Deus, ele quer que nós compreendamos a vida e o poder que existe na palavra dele. Vamos ver alguns exemplos, quer ver? A palavra de Deus tem poder criador. Isso está lá em Hebreus 11:3. Eu vou ler. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, olha só, o visível veio a existir, quer dizer, tudo que a gente vê, a natureza, nós, né, seres humanos, nós passamos, o que é visível hoje passou a existir pelo invisível, que é o Deus. A gente não vê ele, mas ele criou todas as coisas que a gente vê. E é tão importante ler isso aqui na Nova Aliança, que está em Hebreus,
porque isso confirma lá em Gênesis que Deus fez todas as coisas, né? Então, isso está na velha aliança, e está na nova aliança, o poder criador de Deus, da palavra de Deus. Deus falou e as coisas aconteceram. Vamos ler também Salmo 33, do 6 ao 9. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou, e tudo que fez ele ordenou, e tudo passou a existir. Né? Em Salmos também falando que tudo passou a existir através de Deus. Ele falou e todas as coisas vieram a existir. Outro ponto é que a palavra de Deus ela tem poder regenerador. Vamos ver primeiro a Pedro 1:23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, a palavra, ela tem um poder regenerador, nós somos também regenerados na palavra. E a palavra de Deus, ela é viva e é permanente. A palavra de Deus, ela tem o poder de curar. Chegamos na parte que muito nos interessa. Vamos ver Salmo 107:20. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. A palavra de Deus sarou e livrou do que era mortal. Pela palavra dele, isso aconteceu, que está falando em Salmo 107. Vamos ler também Mateus 8 e o 13. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. A gente percebe que Jesus falou, ele nem estava perto, né? Ele nem viu o servo do centurião e ele foi curado. Foi o poder da palavra. Né? Ele declarou a palavra de Deus sobre a vida do servo do centurião. E aconteceu. Né? A palavra de Deus ela é inteiramente digna de confiança. Eu tenho para mim que é o maior problema nosso, sabe? É essa confiança na palavra. Confiar na palavra cegamente. Se a palavra falou, está falada, eu não vou duvidar jamais no meu coração, jamais na minha mente, em lugar, em hipótese alguma, eu vou duvidar. Então, é essa confiança que muitas vezes nos falta, sabe? Quer ver, vamos ler 1 Timóteo 4:9. Fiel é esta palavra, é digna de inteira aceitação. Então, a gente tem que aceitar essa palavra. Aceitar e pronto, acabou. Não precisa questionar, não precisa buscar explicação, só aceita a palavra. A palavra fala que a gente foi curado, que a gente foi sarado, e foi, pronto, acabou. A palavra fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela é, pronto, acabou. Tudo que for diferente disso, não é de Deus. Não é Ele trazendo para nós, né? Deus e a sua palavra, eles são um. Portanto, a palavra é tão merecedora de confiança quanto o próprio Deus. Duvidar da palavra é duvidar de Deus. Olha só isso. Essa nota estava escrita aqui, eu já tinha falado antes. Então, quando a gente duvida do que a Bíblia nos fala, né, da palavra do Senhor, nós duvidamos dele. Né? Nós duvidamos do poder dele, da cura dele, do que ele fez por nós. Vamos ler Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Vamos ler Josué 21, 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Gente, Josué, a gente sabe que está lá na velha aliança, ok? Se lá na velha aliança Deus falou e se cumpriu, imagine agora que nós... Ai, só um minutinho que eu fui aceitar a pessoa aqui e demorei, aí não aceitei. Oh, meu Deus. Só um pouquinho. Tá? Não, ela desistiu, ela saiu. Não está aqui mais não. Então, aí, voltando. Se lá na velha aliança todas as promessas se cumpriram, imagine agora que a gente está numa aliança, numa nova aliança, e é uma aliança superior. É uma aliança assim, de amor. A gente não tem nem como explicar isso. Eu, sinceramente, eu não tenho palavras para explicar essa aliança, assim, da forma que eu sinto esse amor. Eu não tenho como verbalizar isso. É uma coisa assim que eu sei que eu sinto. Porque... Só um minutinho agora que eu preciso encerrar. Então, a gente tem que pensar assim, nossa, se lá na velha ele prometeu e ele cumpriu tudo, imagina agora. Sabe? Está tudo dentro de nós, está disponível, assim, a gente precisa só acessar, né? Nós estamos aprendendo isso, glória a Jesus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Nossa, barulhão lá. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, a gente entende nesse versículo, né, que é através da palavra que a gente vai conseguir discernir o que é nosso pensamento e o que é o propósito do nosso coração. É na palavra que a gente vai conseguir discernir todas essas coisas. É através da nossa confiança, do nosso mergulhar na palavra, que nós vamos saber se não, isso aqui, quem está me falando é o Espírito Santo. Não, isso aqui é coisa da cabeça, que eu estou escutando vozes que não devo, né? Assim, e o que vai ser o nosso achismo, o que realmente é de Deus, né? O que é a nossa opinião e o que realmente é a palavra, então, o que realmente é o que Deus quer, é nos expondo a palavra, porque é ela que é capaz de separar tudo nos mínimos detalhes. É ela que separa o joio do trigo, né? Usando aquela passagem lá do joio do trigo, é a palavra que separa. É conhecendo a palavra que a gente consegue discernir o que é de Deus e o que não é, né? Deus é atento para fazer cumprir a sua palavra. Vamos ler Jeremias 1:12. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Muito lindo isso, né? O Senhor vela para cumprir a palavra dele. Eu fico pensando assim, Deus deve falar assim comigo. Eu penso comigo, tá, gente? Eu fico viajando com meus pensamentos. Deus deve ficar assim, Denise, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de mim. Vai, minha filha, pega isso aí, faz isso aqui, olha, isso aqui está disponível, o que você está fazendo? Você está solçando aí. Não, porque se eu fosse Deus, eu acho que eu ia me bater, sabe? Assim, dar uns tapas para acordar. Porque às vezes a gente fica assim, sabe? E não tem essa consciência aqui que Deus quer fazer, que Deus quer cumprir. Né? A gente fica com tanta trava, com tanta coisa, que a gente foi juntando ao longo do caminho, umas numeradas, uns trem, sabe? E a gente não usufrui disso aí, das promessas todas lá, gente, são mais de 8 mil promessas. Eu fico assim, meu Deus, será que já aconteceu antes da minha vida? Que eu me perco nessas coisas. Mas é muita coisa que Deus tem, né?
é uma vida abundante para nós, é uma vida de saúde. É eu não gastar nenhum real com remédio. É eu jamais ter que ficar todo mês pagando plano de saúde. Ah, detalhe, eu não pago plano de saúde mais, tá? Acabou. Chega. Essa indústria não vai ver meu dinheiro mais. Eu tive dor de cabeça hoje, a Rê orou para mim agora há pouco, já aliviou pra caramba, assim, nem se compara. E tem um remédio que é muito bom para mim, que é um remédio em gel. Ele é em gel, ele não é comprimido normal, não, porque ele parece um óleo, porque não agride o estômago. O remédio à base de óleo não agride o estômago como um remédio normal. É que esse comprimidinho, assim, parece óleo de coco. Só que o meu remédio acabou. Eu ia à farmácia comprar. Eu não fui. Falei, não vou gastar dinheiro com remédio. Não vou. Gente, o remédio custa R$ 20, tá? 20 não, 18. Mas eu não comprei. Não vou mais, acabou. É a minha posição, chega. Sabe? É melhor. Eu oferto na vida de alguém, eu compro comida para alguém, sei lá, faço qualquer coisa com dinheiro. Mas gastar dinheiro com doença não é a vontade de Deus para nossa vida. Não é. Aí eu não comprei, falei, não, eu sou sarada, eu sou curada, para que eu vou lá em farmácia gastar dinheiro com remédio? Não vou, não comprei e a cabeça melhorou. Só umas leves coisas aqui, porque também eu estou movimentando demais aqui. Mas, gente, a gente precisa ter essa consciência, sabe? E ativar isso que está na vida para nós. Eu estou falando para mim, eu falo a gente, mas citando eu, tá? A gente se inclui em primeiro lugar. Por quê? Se nós ficarmos expostos às coisas do mundo, daqui a pouco a nossa casa vira uma farmácia, a nossa vida vira o nosso passeio vira passeio ao médico, a nossa vida, o único passeio que nós vamos fazer é ir no hospital e no médico. A gente. Ah, onde você estava? Ah, estava fazendo exame, estava no médico, estava na consulta, estava nisso, estava naquilo. Entende que eu decidi que a minha vida não vai ser isso mais? Se eu vou na consulta, porque eu sou obrigada a ir, né? Mas eu não tomo um remédio. Os meus médicos, eles têm essa consciência, eles não dão remédio. Eles também só com alimentação saudável, chá, não sei o quê, não sei o quê. Não me dão remédio. Porque eu falo, gente, não existe isso. Eles falam, gente, médico que atende no sistema, eles falam. Se você toma remédio para uma coisa, você vai adoecer outra. Então, a gente precisa começar a ter essa palavra viva, sabe? Explodir assim dentro de nós, no nosso coração, assim, ó. Ela funciona, ela é de verdade, ela funcionou para Jesus. Eu estou vendo The Chosen também, tá? Estou vendo. Eu parei no episódio da Mulher do Fluxo de Sangue. O último que eu vi ontem. Eu estou bem adiantada, né? Ontem eu fiquei bem, depois que o Maria Eduarda foi embora, porque quando ela está aqui não tem jeito de ver, porque ela fala demais. Aí eu não consigo prestar atenção. Já ela foi embora, eu vi. Então, assim, a gente, sabe, tem que ter isso vivo, assim, ó, essa palavra. Eu sou curada. A minha realidade é que eu sou curada. Eu estou nos lugares altos, né, Renata? Nos lugares celestiais. Lá no Joseph está falando no cenáculo. Eu achei muito estranho, porque não é no cenáculo que a gente está, mas é a tradução, né? Nós estamos nos lugares altos, nos lugares celestiais. A nossa realidade é essa. Deixa eu ver aqui onde que eu tenho que ler. A exposição à palavra de Deus traz luz e dá entendimento. Salmo 119, 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Então, olha só, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Gente, isso aqui é maravilhoso. Depois que a palavra é revelada de gente, muda. Não tem nada que tire aquilo de você. O entendimento chega, acabou, sabe? Qualquer outra coisa que é diferente daquilo já não serve mais. Eu falo para vocês o dia daquele versículo que
não me lembro onde ele está na Bíblia, mas que fala que nós temos um Espírito que nos ensina todas as coisas. O dia que esse versículo foi revelado dentro do meu coração, acabou. Agora eu fico com o Espírito Santo. E tudo que eu vou fazer, eu falo com ele. E tudo que eu preciso aprender, ele me mostra, ele se achega a mim, sabe? Acabou esse negócio de ficar gastando dinheiro para aprender com quem nem é cristão, com quem nem tem uma vida. Gente, nós cristãos estávamos gastando nosso tempo, nosso dinheiro, nossa vida, aprendendo com pessoas que são, vamos falar assim, que não são cristãos, que não aceitaram Jesus. Vai me desculpar, mas essa pessoa não tem nada para me ensinar, não. Se eu estou tendo que ir atrás de uma pessoa que não tem o Espírito Santo para me ensinar, tem alguma coisa errada comigo. Porque se eu tenho o Espírito que me ensina, para que eu vou atrás de uma pessoa que não tem uma vida? Eu vou dizer assim, uma vida... Como é que eu falo? Uma vida reta com o Senhor. Por exemplo, eu só tenho qualquer dúvida em relação às coisas, eu nunca consegui aprender em relação à palavra, eu vou na Renata. Porque eu sei a vida da Renata. A vida da Renata é um exemplo. Tanto as outras aqui, todas as meninas que estão aqui. Não. A gente estava se expondo a pessoas que não têm essa vida com o Senhor, de intimidade, de receber do Espírito. Pensa. E quando isso me foi revelado, eu falei, Senhor, perdoa a sua filha, que não enxergava as coisas, mas que agora enxerga. E depois disso, acabou, gente. Tudo que eu preciso, o Espírito Santo me mostra. E quando eu começo a ler a Bíblia, assim, aquelas versículos vão saltando, assim, eu falo, meu Deus, que trem maravilhoso, eu fico doidinha, né, na Bíblia. Tem dia, assim, que eu preciso até parar, porque eu gosto de pegar e lendo, mas aí eu preciso trabalhar, preciso fazer uma coisa, fazer outra, eu falo assim, nossa, Deus. Aí, sabe? Porque ele vai revelar para nós. É só a gente se expor e pedir ao Espírito Santo, como ensina lá em Efésios. Deixa eu fechar esse WhatsApp aqui, gente, que está pintando e está me perturbando. Aqui, esqueci. A palavra de Deus é a rocha sobre a qual devemos edificar. Eu vou ler Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Então, aqui, né, essa parábola aqui, ela está comparando a palavra do Senhor como uma rocha, né? A casa que é edificada na rocha, ela não vai desmoronar quando vier um vento forte, quando vier uma tempestade, ela vai ficar lá inteira. Assim somos nós. Nós que somos edificados na palavra, a gente não vai desmoronar quando vier uma tempestade. Sabe? Quando vier uma tribulação, nós vamos permanecer firmes na palavra. Nós vamos fazer o que tiver que ser feito, claro, né? Mas nós vamos permanecer firmes na palavra, declarando a palavra. Eu vou mostrar para vocês um exemplo que aconteceu comigo, quando meu irmão faleceu. Na mesma hora que eu recebi a notícia, eu vim aqui para o ateliê, que era a minha copa, que antes eu não tinha ateliê aqui. Eu vim aqui, que era um lugar que não tinha ninguém, e falei para o Senhor assim, Senhor, eu sei que o meu irmão está com você, está muito melhor. E eu perdoo a pessoa que fez isso comigo. E que essa pessoa tenha um encontro, ela possa encontrar com o Senhor e se arrepender e ser salva. Foi isso que eu falei, e aí eu contei para minha mãe, fui na escola do meu sobrinho, peguei meu sobrinho, contei para ele, fiz todas as providências, meu primo viajou para liberar o corpo, fiz tudo, resolvemos tudo. Eu resolvi tudo, numa calma, numa tranquilidade, sem desespero, todo mundo ficava assim, a ficha dela não caiu.
Não é ficha não caiu. Eu estava exposta à palavra. Eu sabia o que ia acontecer. Eu sabia o que tinha acontecido com ele, onde ele está. Então, assim, é isso, sabe? É diante de uma situação dessas, seja qual for, você está exposto à palavra. Quando você está exposto à palavra, você vai conseguir agir com a calma e com a tranquilidade. Uma amiga minha veio me perguntar sobre essa questão aí da... O que eu achava? É muito engraçado que eles perguntam o que eu acho, se na Bíblia fala alguma coisa. Eu falo, gente, ler a Bíblia ninguém quer, né? Eu fico zoando eles, brincando, mas respondo. Tá? Eles já são acostumados comigo, assim. Desse negócio de apagão em 2000, não sei se esse ano, se é ano que vem, sei lá, apagão de internet, apagão de energia, sei lá, alguma coisa assim que ela me perguntou. Aí eu falei com ela, olha, eu ouvi falar sobre isso, mas eu não parei para orar sobre isso. Então, eu não tive nenhuma revelação do Senhor. Mas eu estou muito tranquila. Eu não estou nem aí. Se acabar a internet, nós vamos continuar a nossa vida. Agora, se acabar a energia, nós vamos morrer. Porque aqui na minha casa, por exemplo, não vai ter água. Eu vou morrer ou de calor, né? Porque não vai ter um ventilador, um ar-condicionado, nada, nem um sorvetinho, nada, misericórdia. Mas também não vai ter água, que é o principal, né? Porque como a gente mora em cidade grande, aqui é abastecido por energia. São bombas, né? Que mandam água para as casas. Eu falei com ela, aí, se tiver esse bug aí da energia, nós vamos morrer. E eu falei, aí eu estou muito bem, porque eu vou para o céu, vou ficar com Jesus, nem quero saber do sofrimento dessa terra mais. Aí ela falou assim, você tem razão. Por que eu estou preocupada com isso? Para quê? Gente, é essa tranquilidade. Ontem eu li um negócio falando assim, antes eu tinha medo do apocalipse, agora ele é a minha esperança. Entende o que é? Você se expor à palavra é isso, é você entender que a volta de Jesus é maravilhoso, que o apocalipse vai ser maravilhoso, que, sabe, que tudo isso é maravilhoso, que o que Jesus passou naquela cruz foi lindo para nós, ele sofreu muito, mas para nós foi o que teve de mais lindo e maravilhoso. Sabe? Quando essa exposição à palavra faz isso com a gente, deixa a gente em paz, deixa a gente tranquilo. A gente já sabe o final de nós lemos Apocalipse. É 22, o último é 21, 22, né? O último capítulo de Apocalipse é 22, gente, confirma aí. É 22. Nós já lemos Apocalipse 22, nós já sabemos o que vai acontecer. Tá tudo bem para nós, sabe? É a gente ter essa consciência de que não importa o que aconteça, nós estamos no lucro. Porque nós temos um Pai, nós temos um Jesus que morreu por nós, nós temos o Espírito Santo que nos guia, e nós temos a garantia da nossa salvação até, nós vamos reinar com o Senhor. Então, não tem porquê a gente... e quando a gente fica preocupado, a gente adoece. Quando a gente fica com medo, a gente adoece. Você sabe que o problema de rins é medo? O medo, ele causa problema de rins. Aí tem muita gente parar lá na hemodiálise, lá naquela maquininha lá, aquela coisa terrível, porque tá com medo. Sabe? Então, a gente não precisa disso, a gente sabe que já deu certo, né? Vamos fazer a nossa parte. Aí, mas por que a gente sabe disso? Porque a gente vai se expondo a essa palavra maravilhosa, que nos dá todo o conforto, né? A palavra de Deus prospera no propósito para o qual foi enviada. Aí, vamos ler Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei.
Gente, a palavra do Senhor vai prosperar aquilo que o Senhor designou. Não tem. Não tem outra forma, né? A palavra de Deus é a base da oração bem-sucedida. Vamos ler João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha só, que interessante. Se a gente pedir, será feito. Mas se a gente permanecer no Senhor e na palavra, e a palavra dele permanecer em nós, enraizada em nós, o que isso quer dizer? Que quando a palavra dele está em mim, eu vou fazer a oração de forma correta. Eu vou fazer a oração que ele vai ouvir, vai responder e vai atender. Eu não vou fazer essas macumbas gospel que o povo faz aí. Eu vou fazer a oração de verdade, porque eu estou exposta à palavra. Eu estou na palavra. Né? A palavra de Deus, ela é uma semente plantada no nosso coração. Isso está em Marcos 4:14, quer ver? O semeador semeia a palavra. O solo é o nosso coração, Marcos 4:15. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Então, se a palavra não estiver no nosso coração, ela vai ser arrancada, né? Vai vir qualquer outra coisa, outra doutrina, ou sei lá o que, e vai tirar a palavra de nós, porque ela não foi plantada no nosso coração. A palavra de Deus, a palavra só dá fruto quando é semeada no coração que a recebe de fato. É Marcos 4:20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então, se a gente recebe a palavra no nosso coração de verdade, a gente começa a frutificar, a gente dá fruto. E o fruto não é para nós, o fruto é para o outro, né? Uma manga não come uma manga, uma mangueira não come uma manga, né? Quem come a manga somos nós. Então, o fruto que nós damos é para as pessoas, é para alimentar as pessoas que estão à nossa volta. Jesus é a palavra de Deus. João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, Jesus era a palavra. Jesus é a palavra. A palavra se fez carne. João 1:14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a da unigênito do Pai. E na palavra também está a vida, né? João 1:4. A vida estava nele, no verbo, e a vida era a luz dos homens. Então, Jesus é a luz dos homens, né? Porque ele é a palavra. Todas as coisas foram criadas pela palavra. Colossenses 1:16, 17. Pois nele, que é Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, qualquer principado, qualquer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Tudo é sustentado pela palavra. Hebreus 1:3. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus é Deus, a palavra feita de carne. Logo, para saber o que Deus está nos dizendo, temos que saber o que a palavra está nos dizendo. A palavra de Deus é o Espírito e vida. Isso está em João 6:63. O Espírito é o que vivifica. A carne
para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A palavra é espírito e vida para nós, né? A palavra de Deus é vida e saúde para o nosso corpo. Chegamos nessa parte. Vamos ver Provérbios 4, 20 e 22. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. Não, dá para terminar, tá? Por causa da hora, eu estou vigiando aqui. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Gente, a palavra de Deus é saúde para o nosso corpo. Que interessante, né? Isso. Então, se eu tenho a palavra de Deus, que me foi dada livremente, não precisei pagar por ela, nada. Eu fiquei pensando, por que eu tenho que pagar para ter saúde? Não tenho, não. Jesus já pagou. Eu tenho que fazer a minha parte como ser humano, que é me expor a palavra. Que quando eu me expor a palavra, eu vou saber os mínimos detalhes do que eu posso e o que eu não posso fazer para manter a minha saúde. E pronto. No que a palavra de Deus, note que a palavra de Deus é vida e é também saúde ou remédio para o seu corpo. Portanto, a palavra lhe curará. Porém, ela curará através dos meios espirituais, pois a cura é recebida no espírito humano através da palavra. Uma vez que ela é concedida lá, ela permeia o corpo físico. Então, o que devemos fazer? As dicas bíblicas para o que devemos fazer. Atenta para as minhas palavras. Preste atenção à palavra de Deus. Ponha-a em primeiro lugar. Então, quando vier uma dúvida, quando vier um diagnóstico, quando vier em qualquer situação, o que nós vamos fazer? Pôr a palavra em primeiro lugar. Falar a primeira palavra. Eu já falei com vocês, quando eu vou no médico fazer um diagnóstico, mentalmente eu falo, eu não tenho nada disso. Não tenho isso. Não tenho. Saio de lá, vou para a casa da minha amiga, que mora em frente à clínica onde eu consulto, que é perturbadinha igual eu também, que o negócio dela é com Jesus. Sento lá, falo para ela, o exame deu isso, o médico falou isso. Ela, o que a gente acredita? Falei que nós somos curadas. A gente ora e pronto, acabou. Aí eu vou comer alguma coisa na casa dela, tomar café, brincar com a filha dela, que ela tem uma filhinha, Alice, de 4 anos, tá? Ela já está com 4 anos, Alice. Pronto, acabou. Entende? Porque eu tenho que me expor primeiro a palavra. Depois a gente vê o que vai fazer, que o Espírito Santo vai dar a direção. Mas primeiro tem que ser a palavra. Eu não posso deixar a palavra ser minha última opção, ela tem que ser a primeira. Sempre. A palavra tem que ser a primeira. Vou falar para vocês um outro caso que está acontecendo, que não é de doença. Mas eu tenho uma amiga que está para casar, e eu vou ser até madrinha e tal, porém, a gente tem certas restrições com o noivo. Eu percebi traços narcisistas nele. A galera toda do grupo, nós somos um grupo, e todo mundo do grupo é cristão. Todo mundo. Tá todo mundo assim, meio achando ele estranho, o santo de ninguém bateu com o santo dele, vamos dizer assim. Mas todo mundo respeitando e tal. Sexta-feira foi o aniversário dele, dela, eles, um faz um dia, outro no outro, a gente foi comemorar. Aí uma amiga nossa teve um sonho. E o sonho foi assim, uma coisa bem ruim. E ela entendeu que o sonho foi em relação ao relacionamento dessa amiga. Ela mandou, e nós temos um grupo que são só nós 3. Ela mandou assim, nós precisamos conversar.
Aí ela até falou, pode ser na casa da Loura ou aqui em casa, porque me chamam, todos os meus amigos me chamam de Loura. Porque todo mundo é moreno, só eu que sou a branquela. Aí eu sou a Loura. Aí eu falei, não, beleza, pode ser aqui em casa, se vocês quiserem vir. Aí eu ainda coloquei assim, já vou começar a orar. Aí as meninas, aí a que é noiva falou assim, eu já estou orando desde o dia tal, porque foi o dia que ela ficou noiva. Aí a Fabrícia tá assim, eu tô orando desde o dia que ele foi nos apresentado. Falei, eita, que as mulheres tá que ora. Mas o que eu fiz? Por que eu falei que eu vou orar? Porque eu vou expor essa situação à palavra, à luz da palavra, ao Espírito Santo, para eu saber o que falar. Porque a gente vai fazer uma reunião e a gente vai conversar com ela sobre isso, sobre o futuro dela. Eu não posso falar nada de mim, não. Eu tenho que falar o que o Espírito Santo mandar falar, isso se ele mandar eu falar. Porque se ele não falar nada, eu vou ficar muda. Não falar, você decide aí. Sabe? É isso que a gente tem que ter. Qualquer que seja a situação, exponha ela a palavra. Hoje eu vi a mensagem do David Leonardo, que ele falou quando os nossos planos dão errado. Ele falando, gente, a gente planeja tudo e não pergunta para o Senhor e não expõe para ele para saber se é. Aí começa a dar errado, começa a vir frustração, e sabe qual é a consequência disso? Doença. Aí vai ficando sobrecarregado, vai ficando difícil a vida, aí começa a dar dor, começa a dar isso, começa a dar aquilo, ansiedade, não sei o quê, um monte de coisa, porque a palavra é cura. Então, se eu me exponho à cura, se eu me exponho à palavra, eu vou ser curada. Eu não vou andar em nenhum tipo de doença, e minha alma vai estar doente, porque ela está exposta à palavra. Vamos dar sequência aqui, o que é mais para a gente fazer? Aos meus ensinamentos, incline os ouvidos. Escute o que a palavra de Deus tem a dizer. Guarda-os nos mais íntimos do teu coração. Guarde a palavra, decora, memoriza. A palavra precisa estar no nosso coração e na nossa mente. Gente. Tem que estar. Não é assim que você vai saber os versículos, em que lugar que está ali, né? Porque... Mas, por exemplo, eu sei do versículo que tem um Espírito que nos ensina todas as coisas. Se você mandar, eu achei ele aqui na Bíblia, agora eu não vou achar, se eu não tiver a ajuda do Google, porque eu não lembro em qual livro da Bíblia ele está. Mas ele existe na Bíblia e ele está no meu coração. Entende? Eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu não me lembro qual versículo que está, qual livro que está, de verdade, agora eu não estou lembrando. Mas eu sei, está no meu coração. Entende? É no nosso coração, é na nossa mente que precisa estar. Tudo isso porque as palavras de Deus e os seus ensinamentos são vida para os que acham e saúde para o nosso corpo. Uma razão pela qual as pessoas fracassam em receber vida e saúde de Deus é não acharem a palavra de é não se acharem na palavra de Deus, não atentarem para ela. No entanto, esses versículos dizem que se você atentar à palavra de Deus ou colocá-la em primeiro lugar, encontrará vida e saúde. Tiago 1:21, estamos terminando, tá? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Gente, a palavra salva a nossa alma. Se a nossa alma está doente, a gente precisa o quê? Expor a palavra para que ela seja salva, para que ela seja curada. Tá vendo? Eu falei sem lembrar, eu falei lá atrás sem lembrar desse versículo, que se a gente se expõe à palavra, não é só a saúde física, é a saúde nossa emocional também, que é a nossa alma. Ela vai estar ok, ela vai ficar ok. A palavra, ela precisa ser implantada em nós. Pois quando ela é acolhida em nosso interior, terminará por produzir resultados no nosso corpo. Toda pessoa que deseja receber a cura precisa ter certeza absoluta de que é da vontade de Deus que ela desfrute de plena saúde todos os dias. Para isso, torna-se absolutamente necessário renovar a mente com a palavra. Por essas razões, olha só,
para destruição de sofismas e pensamentos contrários que ainda possam existir e muitas vezes impedem o desfrutar da plenitude das bênçãos de Deus. Vamos ler 2 Coríntios 10, 3 ao 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que nos levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A fé para ser curado vem como resultado de ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Nossa atitude com a palavra determina o que teremos o que temos e desfrutaremos de Deus. Vamos ler 1 Tessalonicenses 2, 3. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade. É a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Um espaço que Deus tem em nós é um espaço que damos a sua palavra em nossa vida, através da meditação, confissão e prática. Então, gente, se nós quisermos desfrutar mais da plenitude de Deus, da saúde, de tudo, nós temos que meditar, confessar e praticar a palavra. Porque quanto mais nós nos expomos à palavra, mais nós temos de Deus. Mais confiança nós vamos ter, mais intimidade, e mais as coisas vão acontecer. Então, se a gente está com algum problema de saúde, a gente precisa se expor mais ainda à palavra de Deus. Se está com problema de saúde, vamos ouvir tudo e ler tudo sobre cura. Sabe? Vamos buscar nos expor à palavra, porque isso aqui deixou muito claro para nós o poder da palavra. A palavra cura. A exposição à palavra é que vai nos curar. É que vai manter essa cura. É que vai manter a nossa vida segundo a vontade de Deus. Bem? Eu vou terminar por aqui, porque falta 1 minuto para as 9. E semana que vem a gente dá continuidade. Semana que vem nós vamos falar fé na palavra de Deus, a chave para a vida. Aí nós vamos dar sequência, né? Que a gente falou sobre se expor a palavra, aí nós vamos falar sobre a fé. Eu acho que com mais umas 2 aulas a gente termina, que essa matéria é enorme, tá? Nossa! Rê, a palavra é sua. Eu quero completar 2 coisas. A primeira, eu até anotei aqui, eu vou sair daqui só para eu conseguir ler, vai ficar pequenininho só para eu conseguir ler. Enquanto você estava falando, o Espírito Santo me fez lembrar acerca da palavra, né? Porque a palavra, para ela ser gerada, inclusive dentro de nós, ela precisa estar na nossa boca. Nós precisamos declarar, porque à medida que nós ouvimos, lembra que a gente já estudou acerca do ouvido interno? Quando nós falamos, o nosso ouvido interno, ele está ligado direto ao nosso coração. É diferente de quando nós ouvimos uma outra pessoa e nós podemos, escolher se nós queremos guardar o que a pessoa fala ou não.
Mas aquilo que procede da nossa boca já está intimamente ligado com o nosso coração, né? E Isaías 59, 21 é o último versículo. Eu sempre amei esse versículo bíblico. E assim, eu orava pela minha família antes de ter, já nesse versículo bíblico, fala assim, ó. Quanto a mim, esta é a minha aliança que eu fiz com eles, a aliança que o Senhor fez conosco. Diz o Senhor, o meu espírito que está sobre você e as minhas palavras que pus na sua boca não se desvirarão dela, nem da boca de seus filhos, nem da boca dos filhos de seus filhos, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Gente, isso é maravilhoso. Saber que esse concerto que o Senhor fez, colocando o Espírito Santo sobre nós, diz respeito àquilo que sai da nossa boca. O Senhor já colocou essas palavras na nossa boca, mas o Senhor espera que a gente use para nós e para os outros, né? E uma outra coisa que a Denise falou, que eu ouvi até outro dia, e eu falei, nossa, assim, chega de contestação com relação a isso, é a questão da comida, né? Ela falou que ela não paga mais plano de saúde, porque a saúde, ela pertence ao Senhor e é o que pertence a gente, né? E aí eu estava ouvindo um debate, um negócio assim, não tome café, toma café. Então tem aqueles que são a favor do café e tomam o dia inteiro porque faz bem, energiza, não. Aí tem os outros que estão contra o café. Não tome café porque causa isso, não sei o que mais, não. Aí eu estava ouvindo uma pregação do Joseph Prince, ele falou, gente, tudo que é bom está na palavra. Todo conselho bom está na palavra. A palavra fala assim, coma mel, meu filho. Então come mel, mel é bom. Está escrito a palavra, coma mel. O Senhor diz assim, ó, se o homem, sendo mal, e o filho pede pão, a pessoa não lhe dá uma serpente, eu não lembro o que ele troca, não lhe dá pedra, não dá pedra. Então, o que ele está falando? Assim, e o senhor que é bom, sabe, dar boas coisas aos seus filhos, fala que dá coisa melhor, significa que pão não é mal, o trigo torto que é mal, né? O trigo bom não é mal. Mas assim, ovo fala para você comer ovo na palavra. Então, para de achar que ovo faz mal, porque ovo faz bem. O senhor manda comer peixe, só não manda comer sem escama. Por que ele não manda comer sem escama? Porque a escama é que segura o veneno que está lá no rio do peixe. Por isso que o peixe tem que ser com escama. Porque daí a hora que você arranca fora a escama, o peixe está limpo e não tem veneno dentro dele. Deus deu toda a orientação para o povo comer. Ele falou o que era bom e o que não era, não porque era tipo assim, eu quero que você coma isso, eu não quero. Não, porque tem fundamento. Então, se a gente pauta a nossa comida, a nossa saúde, a gente, a palavra é o melhor conselho que nós temos. Não existe outro conselho. A palavra é o melhor conselho. E todos os assuntos possíveis e imagináveis estão dentro da palavra. Tudo. Tudo está dentro da palavra. Não existe um assunto que o Senhor deixou de fora. Por quê? Porque Ele quer que a nossa vida seja regida pela palavra. Então, se tem qualquer assunto que a palavra não rege, eu posso dizer que então eu posso fazer a minha vontade. Certo? E eu não preciso consultar, porque se está fora da palavra. Mas não existe nenhum assunto que diz respeito ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso corpo, ao nosso espírito, que esteja fora da palavra. Não tem. Então, se nós quisermos viver o melhor desta terra, é a gente pautar na palavra.